E aí galera, sem enrolação bora para mais um vídeo? Hoje vamos aprender como calcular a probabilidade de acerto para um jogo na Mega Sena, Loto Fácil ou Quina, utilizando a linguagem de programação Python. O código que será apresentado é capaz de mostrar a probabilidade de acerto para a quadra, quina e cena, de um jogo da Mega Sena por exemplo, além da probabilidade de acerto para diferentes tamanhos de aposta, variando de 6 a 15 números. Embora algumas dessas informações possam ser encontradas no próprio site Loterias, este conteúdo é valioso para aprimorar suas habilidades em Python e entender o processo por trás do cálculo de probabilidades. Então bora começar. O código utilizará a função combo do módulo math para calcular a quantidade de combinações possíveis entre o número de acertos e a quantidade de números sorteados em cada jogo de loteria. A função calcula o número de maneiras diferentes que podemos escolher cada elementos de um conjunto com n elementos, sem repetição e sem considerar a ordem. A classe probabilidade possui três funções que calculam a probabilidade de acerto para Mega Sena, Loto Fácil e Quina. Como os jogos possuem regras distintas, onde em cada um é necessário selecionar uma quantidade específica de números dentre um total de números disponíveis, os jogos e suas respectivas regras são definidos no dicionário Jogos Disponíveis. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Agora vamos escrever a função que calculará a probabilidade de acerto em um jogo da Mega Sena. O parâmetro cartela é opcional e possui uma lista vazia como valor padrão. Ele representa a lista de números apostados pelo jogador. Caso esse parâmetro não seja especificado, a função calculará a probabilidade de acerto para um jogo tradicional da Mega Sena, uma cartela com 6 números. O parâmetro quantidade de acertos é opcional e possui o valor padrão 6, representando a quantidade de números que o jogador precisa acertar. O parâmetro return string é opcional e possui o valor padrão true, indicando que o resultado será formatado como uma string separada por milhares. Como mencionei no vídeo anterior, as documentações de funções em Python são fornecidas por meio de docstrings. Essas docstrings são blocos de texto que devem ser inseridas logo após a definição da função. A docstring pode ser acessada por meio do atributo especial doc, por meio do comando help, ou pode ser visualizado em editores de código, como mostrarei no final desse vídeo. As documentações de funções podem ser inseridas informações sobre o objetivo da função, quais argumentos a função recebe, qual é o valor de retorno da função, e até mesmo exemplos de uso da função. Documentar suas funções com docstrings é uma boa prática, pois torna o seu código mais legível e fácil de entender para outros usuários. A variável jogo recebe a string contendo o nome do jogo. A variável apostas necessárias recebe o resultado da função calc, que calcula a quantidade de apostas necessárias para acertar quantidade de acertos em um jogo da Mega Sena. Este código verifica se retorno string é verdadeiro e formata apostas necessárias como uma string separada por milhares caso seja verdadeiro. Aqui retorna apostas necessárias. Agora vamos escrever a função que calculará a probabilidade de acerto em um jogo da Loto Fácil. Essa função seguirá a mesma lógica da função da Mega Sena. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you. Agora vamos escrever a função que calculará a probabilidade de acerto em um jogo da Quina. Essa função também seguirá a mesma lógica da função da Mega Sena. So
so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. A função calc é utilizada pelas funções dos jogos disponíveis para calcular a probabilidade de acerto em um jogo específico de loteria. Agora vamos definir os parâmetros do jogo a ser calculado, buscando as informações de aposta mínima, aposta máxima e números totais da classe probabilidade, na variável jogos disponíveis declarada no início da classe. I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Este código permite que o parâmetro cartela seja passado como uma lista de números ou como um número inteiro que especifica a quantidade de números na cartela. Se outro tipo de dado for passado como argumento, o código lançará uma exceção do tipo valueWhere. Nesse caso, o script será encerrado e o usuário receberá uma mensagem informando que o valor do parâmetro é incorreto. Agora vamos escrever o código que verifica se a variável quantidade de números da cartela está dentro da quantidade de números permitida para uma aposta. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to. E se o parâmetro quantidade de acertos também possui um valor válido. Caso alguma dessas condições seja detectada dentro da estrutura condicional if, uma exceção também será lançada com uma mensagem de erro personalizada. As próximas linhas são específicas para o cálculo da probabilidade de acerto em um jogo específico, utilizando a função combo do módulo math para calcular as combinações possíveis entre os números apostados e a quantidade total de números do jogo. A probabilidade de acerto em jogos de loteria é calculada usando a fórmula matemática de combinação de números. Essa fórmula permite determinar o número total de combinações possíveis para um determinado jogo, que é a base para o cálculo da probabilidade de acerto. Aqui abaixo também incluímos a fórmula matemática para calcular a probabilidade de acerto em jogos de loteria. Por fim, a função retorna a quantidade teórica de apostas necessárias para um acerto, armazenada na variável apostas necessárias. A função format é utilizada pelas funções dos jogos disponíveis para converter um número inteiro em uma string com separadores de milhares, utilizando o ponto como separador. Essa função é responsável por formatar os números de forma legível para o usuário. Em Python, o trecho de código if name igual a main é usado para verificar se o código atual está sendo executado como um programa principal, ou se foi importado como um módulo em outro programa. Quando um arquivo Python é executado, o interpretador define a variável especial name como main no escopo global. Mas se o código atual for importado em outro arquivo Python, o interpretador define a variável name como o nome do arquivo em vez de main. Por exemplo, se o nome do arquivo for meu código Python.py, a variável name será definida como meu código Python. Portanto, colocar o código em um bloco if name igual a main garante que o código dentro dele seja executado somente se o arquivo estiver sendo executado como um programa principal. Se o arquivo for importado em outro programa Python, o código dentro desse bloco não será executado automaticamente. Isso é útil para separar o código de teste do código de produção. Embora isso não seja uma obrigação, é uma boa prática utilizar esse bloco sempre que possível, para garantir a flexibilidade e a reusabilidade do código como módulos importáveis para outros códigos. Isso permite que o mesmo código seja utilizado em diferentes projetos, sem a necessidade de ajustar o código para cada caso específico. Agora, vamos escrever o código exemplo de uso.
A função doc é utilizada para acessar a documentação de uma função em Python. Essa documentação é a descrição da função, é o bloco de texto docstring que foi incluído em todas as funções neste código. Vamos imprimir a documentação no terminal nesse exemplo, apenas para auxiliar ao usuário no que deve ser inserido. Este código solicita ao usuário a quantidade de números para uma cartela a calcular a probabilidade de acerto. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. Como vocês podem ver, a descrição da função também pode ser visualizada aqui, o que ajuda bastante a saber quais argumentos devem ser inseridos ao chamar a função. Isso é especialmente importante em funções com muitos argumentos ou em códigos complexos, onde é fácil se perder no que cada argumento faz ou precisa receber. Este código foi incluído dentro de um loop que continuará a perguntar ao usuário até que ele decida interromper o programa, ou até que ele pressione Enter no terminal sem especificar um valor. Agora vamos depurar o código para encontrar possíveis erros de escrita no código. Deu tudo certo. Nenhum erro foi encontrado durante a depuração. Como o código é executado normalmente durante esse processo, podemos realizar os testes e verificar se ele está funcionando corretamente. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth. Publiquei este código no GitHub para facilitar. O link dele está disponível aqui abaixo, beleza? Se gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Valeu e até a próxima!